Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de português, sexta-feira, dia 8 de maio, nossa aula seguinte de português, tá? Na última aula, eu passei para vocês uns exercícios sobre pronomes pessoais, que a gente vai continuar estudando aqui agora, tá? Pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo. A folhinha foi com exercícios para vocês. Alguns me mandaram, nem todos. Continuo esperando exercícios de muito aluno que não está me mandando, mas a Júlia está ciente disso, Kelly também, tá? E vou corrigir com vocês agora e tirar umas dúvidas. Eu vi alguns erros, ficaram dúvidas sobre essa situação, tá? Bom, primeira questão, aqui no computador eu tenho aqui. Eu era para transformar o substantivo próprio em pronome. Então, Cláudia gosta muito de estudar. Ela gosta muito de estudar, é lógico. A outra, as mulheres rodearam a criancinha. Elas rodearam. Os estudantes participaram da festa. Eles participaram da festa. Mauro é o melhor advogado da cidade. Ele é o melhor advogado da cidade. Isso é muito fácil, né? Depois colocar eu ou mim. Na folhinha eu estava explicando. O eu é o pronome pessoal do caso reto, ele é sujeito de oração. Tá? Então eu só posso usar antes de verbos, principalmente verbo no infinitivo, eu só posso usar mim. Eu só posso usar mim depois da preposição entre. Por exemplo, eu digo, entre mim e você não há diferenças. Tá? E os pronomes pessoais do caso reto são sujeitos. Vão ser sujeitos do verbo. Vocês já sabem o que é sujeito, então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Na primeira questão, vovô deu dinheiro para eu comprar. Quem é que vai comprar? Eu. Eu é sujeito, então tem que ser o pronome pessoal do caso reto. Aquelas flores são para mim. Final da oração. O tênis preto é para eu jogar. Também é o sujeito da oração. Este caderno é para eu fazer redações. E esse doce é para você e este é para mim. Tá? Cuidado com isso, eu achei bastante erro nos exercícios. Outra questão primordial. Tá? Eu já falei isso com vocês, mas eu acho que ficou meio solto no ar. Quando eu tenho verbos terminados em R, S, Z, eu quero colocar o pronome o, a, os, as, pronomes oblíquos, pronomes pessoais do caso oblíquo. O que vai acontecer? Eu tenho que cortar, então eu vou pagar o livro, vou pagá-lo, vai se transformar em lo, tá? Sempre que os verbos forem de primeira conjugação, quer dizer, terminados em AR, eu tenho que colocar um acento agudo sobre o A. Vou pagá-lo, vou entregá-lo, o que mais? Vou aguardá-lo, tá? Quando os verbos forem da segunda conjugação, por exemplo, eu vou vender o livro, vou vendê-lo. Ó, segunda conjugação. O que acontece com cai o R, cai o S, cai o Z, e o E vai receber um acento circunflexo. Então, quando for verbo da primeira conjugação, ele receberá um acento agudo no A. Quando for da segunda conjugação, ele receberá um acento circunflexo. E a terceira conjugação, que são os verbos terminados em R, ele vai ser, por exemplo, eu vou pedir o livro, eu vou pedi-lo, sem acento, tá? Não leva acento nenhum, nem o circunflexo, nem o agudo. Mas se ele formar um hiato, aí eu vou ter que colocar o acento. Por exemplo,
Vou distribuir o doce. Vou distribuir. Ó. Lo. Por que eu botei acento aqui? Olha o hiato aqui, ó. Formamos um hiato. O que é hiato? Separação das vogais, uma em cada sílaba. Então, separando a sílaba aqui, ó, distribuir. Então, eu tenho que colocar o acento. Cuidado com isso, tá? Na hora que vocês forem escrever uma redação, ó, isso aqui é muito importante. Não quero mais, eu vou pagar ele, tá horrível isso, vou pagá-lo na linguagem formal, é lógico, né? De acordo com a norma culta. Vou vender o skate, vou vender ele, ó, fica feio, vou vendê-lo, tudo bem? Então vamos corrigir o exercício. Vou pagar o empregado, vou pagá-lo, tá? O outro. Mário cortou a grama. Mário cortou a. Atenção, verbos terminados em R, S, Z recebem lo, lá, los, las. Mas se os verbos terminarem em... Vou apagar aqui, tá? Meu quadro é pequenininho, só tinha esse, o cabo frio. Se os verbos terminarem em M, ão ou ON, o que eu vou fazer? E o, a, os, as, eles irão se transformar em no, na, nos, nas. Tá? Então, verbos terminados em M, em sons nasais. M, ão, on. Põe o livro sobre a mesa. Põe no. Entregaram a mala. Entregaram na. Tá bom? Então vamos lá. Na letra C. Resolveram os problemas. Resolveram nos. Vou chamar a menina. Vou chamá-la. É preciso trazer os cadernos. É preciso trazê-los. Com acento circunflexo. Os alunos deixaram o recado. Os alunos deixaram no. Ele quebrou os brinquedos. Ele quebrou os. Não muda nada porque não termina em RSZ, nem em M, ão e ON. E a última. As meninas fizeram a vitamina. As meninas fizeram na. Tá bom? Vou enviar para vocês pelo portal, tá? Pelo aplicativo. Esse exercício também, para vocês corrigirem direitinho. E aqui no módulo 8, nós temos novamente os pronomes pessoais, o caso reto, o caso oblíquo, e os possessivos, e os de tratamento, tudo isso. Então, pronomes pessoais, a gente tem pessoal no caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes pessoais do oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, o, a, li. Nos, conosco, vos, convosco, os, as, leis, tá? E cuidado, tá bom? Isso aí a gente vai usar muito quando fizermos a sintaxe, os objetos diretos e indiretos. Precisam saber os pronomes oblíquos, bem? Pronomes possessivos. Então, sempre a gente tem que ver os pronomes de acordo com as pessoas do discurso. Primeira pessoa do singular, meu, minha. Segunda pessoa do singular, teu, tua. Terceira pessoa, seu, sua. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa. Terceira pessoa do plural, seus, suas. Cuidado nos possessivos. Porque a gente pode ter no possessivo uma coisa muito complicada chamada de ambiguidade. Quando eu digo assim, Paulo e José chamaram sua mãe no portão. Mãe de quem? É do Paulo ou é do José? Cuidado quando vocês usarem os pronomes possessivos por conta da ambiguidade, que é uma questão de figura de linguagem, que é um vício de linguagem, tá? Tem dois valores, dois sentidos.
Pronomes de tratamento. Nós temos os pronomes de tratamento, tem aqui uma lista também, e vou botar lá no aplicativo também, dentro dessa folhinha extra, e na apostila também tem, são os pronomes que a gente trata com mais cerimônia para as pessoas. Você é um pronome de tratamento simples, mas eu tenho senhor, senhora, senhorita, vossa majestade, vossa senhoria, vossa santidade. Então, esses pronomes de tratamento, apesar de serem vossas, nós temos a segunda pessoa, os verbos vão ser usados na terceira pessoa do singular. Vossa santidade está doente. Vossa santidade eu uso para papa, tá? Para cada um deles tem um uso determinado. E vocês vão estudar isso tudo lá na apostila e na folhinha que eu dei, tá? Outra coisa importante que eu queria falar com vocês, eu vou apagar o quadro aqui, que é uma coisa, essa coisa é nova pra gente, tá? É nova e é bem interessante. A colocação desse pronome pessoal do caso oblíquo. Eu tenho a próclise, a mesóclise e eu tenho a ênclise. São essas três colocações pronominais. Então, essas colocações, elas têm regras dentro da norma culta da língua portuguesa, que vocês vão aprender a usar. Tá? Por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que aprender tudo isso? Lá na redação, tá? Fazer uma redação de acordo com a norma culta. Então, a próclise, ó, tudo que é pré, é antes. O que é isso? É eu colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Então, essa colocação pronominal é sempre em relação ao verbo. Na próclise eu coloco antes do verbo. A mesóclise, ó, meso quer dizer no meio do verbo. E a ênclise eu vou colocar depois do verbo. Então, são essas três colocações do pronome, tá? Vamos começar pela ênclise, tá? Há casos em que eu tenho que usar o pronome sempre depois do verbo. Uma regra básica que existe, eu não posso começar a oração por pronome pessoal do caso oblíquo. Se eu disser, me fale a verdade, na informalidade, na oralidade, isso é possível. Mas, de acordo com a norma culta, isso está errado. Eu tenho que falar, fale-me a verdade. Não posso começar a oração por pronome oblíquo. Então, eu tenho casos de ênclise. Não começo a oração por pronome oblíquo. Quando o verbo estiver no imperativo, nós vimos o imperativo já, o pronome vem sempre depois do verbo, né? Quando o verbo estiver no gerúndio, afastando-me de você, tá? Então, o verbo no gerúndio. E quando o verbo estiver no infinitivo pessoal, ele precisa trazer-me o carro, por exemplo. A próclise, quer dizer, o pronome vem antes. Quando nós tivermos palavras negativas, essas palavras negativas atraem o pronome. São advérbios negativos, nunca me esqueci, não me esqueça, jamais me fale a verdade, ontem me perdi. Então, sempre que eu tiver advérbios, o advérbio atrai. Palavras negativas, elas atraem pronome. Pronomes relativos, o carro que lhe emprestei está quebrado. Tá? O que é um pronome relativo. Pronomes indefinidos, alguém me chamou no portão. Na presença de pronomes demonstrativos, isto me incomoda. E também as conjunções, estou feliz porque me dei bem na prova, por exemplo. Quando eu tiver
o gerúndio, quando eu tiver a expressão em se tratando, eu tenho o em, a preposição, mais o verbo no gerúndio, eu vou formar uma próclise, em se, em me aguardando, em me chamando, tá? Outro caso, quando eu tiver frases optativas, frases de desejo, Deus te guarde, Deus te proteja, Oxalá tudo se resolva, ou tudo pronome definido aí. E também locuções verbais, tá? E nos tempos compostos que a gente já aprendeu. Ele tem me emprestado, tem e emprestado, é um tempo composto. Então o pronome vai vir antes do verbo principal. E a mesóclise é um caso bem diferente. Eu só vou usar a mesóclise em verbos do futuro do presente e futuro do pretérito. Por exemplo, eu tenho o verbo darei a festa amanhã. Darei o presente para você. Eu quero substituir isso aqui, a você. Então, como é que eu farei? Eu corto aqui no infinitivo para colocar o pronome no meio do verbo. Então, vai ficar dar, lhe, ei, o presente. Ó, pronome ficou no meio do verbo. Aí vão falar, mas isso é esquisito. É esquisito, mas é a norma culta da língua portuguesa. Põe o verbo no infinitivo, põe o pronome e põe a terminação. Futuro do presente e futuro do pretérito. Se fosse futuro do pretérito, dar, lhe, ia. Tá? Verbo aqui fica no infinitivo, a terminação aqui. Isso é mesóclise. Então tem a próclise, quando o verbo vem antes, vou botar um exemplo aqui de mesóclise. Ó, não me chamaram. Tá? Ó, o pronome está antes do verbo. A ênclise, o pronome vai vir depois do verbo. Chamaram-me no portão. Tá? Ó, porque eu não posso começar a oração por pronome. Atenção, não quero mais vocês fazendo isso, hein? Tá? Então, essa matéria também está na apostila no módulo 9, tá? Vocês, a partir de hoje, já têm a apostila em mãos. Então, isso aí vai ser bem interessante para a gente estudar. Certo? Então, era essa matéria que eu queria passar para vocês, para explicar a vocês. Eu vou botar no plural, tudo direitinho, a matéria que a gente explicou. Vou botar o vídeo, vou botar o gabarito do exercício que eu passei. E vou passar também o exercício do módulo 8, que eu não tinha passado. Tá bom, queridos? Então, para a próxima aula, para segunda-feira, eu conto com vocês fazendo os exercícios, tá? Obrigada. Beijos, queridos. Tchau. Até amanhã. Até segunda. Tchau.